Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, na nossa última aula falamos sobre as condições de elegibilidade, as condições diretas e as condições indiretas. Agora você poderia estar fazendo a pergunta, em que momento deve ser verificada a condição de elegibilidade? Se o candidato preenche ou se ele não preenche? Eu falo candidato para fins didáticos, tá? Porque afinal só é candidato de fato aquele que tem o registro de candidatura em tese deferido. É assim que entende a doutrina em caráter geral. Eu até acho que o candidato que requerer o registro de candidatura, candidato novamente entre aspas, é candidato, né? O deferimento do registro de candidatura ocorre já no trâmite da campanha. Então como é que eu vou dizer que aquela pessoa é pré-candidato? Eu acho estranho, tá? Mas, de toda forma, a doutrina coloca dessa forma, o pré-candidato e o candidato. O candidato só é aquele que teve o registro de candidatura deferido. Mas, enfim, de toda forma, para o que importa para a gente é saber em que momento esse pré-candidato deve preencher as condições de elegibilidade, em que momento também será verificada se ele tem ou não uma inelegibilidade que, eventualmente, o impediria de ascender a um cargo público eletivo. Vamos lá. A lei das eleições ela é muito clara nesse sentido, tá? O momento em que eu vou verificar se você possui ou não possui uma condição de elegibilidade, ou ainda se você está incerto numa inelegibilidade, constitucional ou não, é o momento em que você requer o registro de candidatura. Naquele momento em que você requer o registro, você precisa preencher todas as condições de elegibilidade e, além disso, não estar inelegível. Algumas coisinhas acabaram sendo revisitadas agora nas eleições de 2014, mas não muito em relação às condições de elegibilidade e inelegibilidades. Se verificou-se, por exemplo, e houve uma modificação na jurisprudência do TSE, a gente vai ver ainda registro de candidatura, é um outro tema mais na frente, que você precisa ter, por exemplo, quitação eleitoral. A quitação eleitoral sempre se entendeu que havia necessidade de ela estar preenchida, de você ter a quitação eleitoral, ou seja, você ter, eventualmente, se você não votou, por exemplo, você deveria ter justificado, se não justificou, pagar uma multa, ou você teria que ter prestado contas da sua eleição anterior, se você não prestou, você não tem quitação eleitoral, ou alguma multa que você foi penalizado por alguma propaganda irregular, enfim. Para você ter quitação eleitoral, você não pode ter nenhum tipo de problema perante a justiça eleitoral, nenhum tipo de vício, nenhum tipo de sanção ou penalidade, como queira, contra você. Se você tiver, você não tem a chamada quitação eleitoral. E se entendia sempre que o histórico de decisões do TSE é que essa quitação eleitoral precisaria acontecer até o momento que você requeriu o registro de candidatura. Mas há precedentes agora, depois das eleições de 2014, que entendem que se eu pago depois, enfim, se essa quitação eleitoral ela é realizada ainda durante a campanha, que seria possível admitir o requisito. É claro, com algumas ressalvas, há alguns requisitos, normalmente a gente fala agora, a gente vai falar isso no momento próprio, quando estivermos falando do registro de candidatura, tá bom? Há uma série de documentos que a gente precisa apresentar no registro de candidatura, entre eles a quitação eleitoral, e é claro também você vai precisar demonstrar, a gente vai ver nos documentos aqui, vai haver a necessidade de haver uma demonstração de que você preenche os requisitos de elegibilidade, as condições de elegibilidade, e que não está inserido em nenhuma inelegibilidade, apresentando, por exemplo, as certidões, tá? Certidões de distribuição de ações perante a Justiça Federal, a Justiça Estadual e a própria Justiça Eleitoral, certo? Esse requisito da certidão da Justiça Eleitoral ele nem é necessário, em tese, porque, afinal, a Justiça Eleitoral tem como saber se ele tem ou não alguma condenação. Mas, enfim, se exigem certidões negativas, digamos assim, de condenação por órgão colegiado, tá? Ou, enfim, precisa saber se você tem algum tipo de problema, algum tipo de condenação contra você no judiciário. E aí você verifica, né, se a pessoa preenche ou não as condições de elegibilidade relacionadas a, por exemplo, você ter o requisito de elegibilidade, alistamento eleitoral, você tem o requisito de elegibilidade nacionalidade brasileira, você tem o requisito de elegibilidade filiação partidária. Se você tem, por exemplo, a sua filiação partidária cassada pela justiça, evidentemente que você não vai poder preencher um requisito essencial de elegibilidade. E é claro que você não pode estar inelegível, né?
E essa inelegibilidade pode decorrer de uma condenação criminal ou de uma condenação por improbidade administrativa. E aí você pode ter uma série de situações no judiciário que pode gerar, de fato, algum tipo de inelegibilidade. É claro que as condições de elegibilidade não se provam só com certidões da justiça. Você vai ter documentos, né? Você vai apresentar o seu título de eleitor, sua comprovação de filiação partidária, uma ata de convenção para provar que você foi escolhido na convenção partidária. Enfim, o que você precisa para apresentar o requerimento de registro de candidatura exatamente é preenchimento dessas condições de elegibilidade e demonstração, em tese, de que você não está incerto em nenhuma inelegibilidade, além de algumas outras coisinhas que a gente vai falar nesse momento oportuno. Todos esses requisitos, repito, são aferidos no momento em que você requer o registro de candidatura. Onde é que você requer o registro de candidatura? Até o dia 5 de julho, às 19 horas. Então, até às 19 horas do dia 5 de julho do ano eleitoral, você deve requerer o registro de candidatura. É claro, depois da ocorrência das convenções partidárias. Atualmente, diante da alteração que houve, né, na legislação eleitoral em 2013, atualmente as convenções partidárias elas acontecem de 12 a 30 de junho do ano eleitoral. Então, é evidentemente que você só vai conseguir requerer o registro de candidatura depois das convenções partidárias, né? Se a sua convenção partidária, a convenção do seu partido aconteceu dia 28 de junho, só com o documento, né, com a ata da convenção é que você consegue apresentar o requerimento de registro de candidatura. Então, realizada a convenção, você vai ter até o dia 5 de julho para apresentar o requerimento de registro de candidatura. Ressaltando que quem apresenta esse requerimento é o próprio partido político ou a coligação. Se ele não fizer, é que a própria pessoa do filiado poderá fazê-lo diretamente. A gente vai falar disso, repito, mais na frente, no momento que estivermos falando de requerimento de registro de candidatura. Só estou falando e adiantando isso para você, porque há uma necessidade de a gente demonstrar que essas condições e essas inelegibilidades, elas são em algum momento apreciadas pela Justiça Eleitoral, ainda que ninguém esteja impugnando nada, tá bom? Não precisa que um candidato ou adversário, ou um partido político adversário, ou o Ministério Público denuncie, digamos assim, à Justiça Eleitoral algum tipo de irregularidade, não. A própria Justiça Eleitoral de ofício, sem que ninguém a provoque especificamente, ela vai verificar, ela vai aferir, ela vai analisar a documentação que você vai apresentar no requerimento de registro de candidatura e vai atestar se você está ou não com condições, se você está ou não apto a concorrer a um cargo eletivo, tá certo? Então perceba o seguinte, então é importantíssimo que você conheça as condições e as inelegibilidades para que você não possa ter nenhum problema no momento em que requer o registro de candidatura. Agora, o detalhe é o seguinte, por mais que eu vá analisar as condições de elegibilidade e as inelegibilidades, se você tem ou não, no momento do requerimento de registro de candidatura, você precisa preencher nesse momento, é fato que algumas situações não são aferíveis, digamos assim, na data do requerimento. Como assim, professor? Por exemplo, você vai requerer o registro, vamos imaginar que você vai requerer o registro de candidatura no dia 5 de julho, que é o último dia para fazer isso, certo? Muito bem. Mas vamos considerar que é idade mínima, né? Você precisa ter a idade mínima para poder concorrer. Não deixa de ser uma condição de elegibilidade, né? Ter a idade mínima. A idade mínima, contudo, não deve ser aferida no momento do requerimento de registro de candidatura. A referência da idade mínima é quando? É a data da posse. Agora, é claro que no momento em que você requer o registro de candidatura, eu vou ter como verificar se você vai completar a idade mínima até o dia da posse. Até o dia previsto para a posse, você tem que ter a idade mínima. Mas eu tenho como verificar se você vai ter ou não a idade mínima no momento em que você requer o registro de candidatura. Falamos também, você já sabe disso, que filiação partidária e domicílio eleitoral, você precisa ter no local, domicílio eleitoral no caso, no local onde você vai concorrer, pelo menos um ano antes do quê? Um ano antes da eleição. Então perceba, no momento em que você vai requerer o registro de candidatura, você vai demonstrar ao juiz eleitoral que você tem a filiação partidária e que você possui alistamento eleitoral. Você apresenta uma cópia do título de eleitor, tá bom? Perfeito. Quando você apresenta a cópia do título de eleitor, o magistrado vai verificar se você tem um ano de domicílio eleitoral, mas não considerando aquele dia que você apresentou o requerimento, não. Considerando a data da eleição. Veja, ele verifica naquele momento se você possui ou não o requisito, mas ele não leva em consideração a data do requerimento, ele vai levar em consideração a data da eleição,
certo? Então vejam, algumas coisas não, algumas coisas eu vou verificar se você possui no dia do requerimento. Então, por exemplo, quitação eleitoral. Você precisa ter quitação eleitoral em tese até o dia do requerimento. Em tese, né? A gente tem algumas ressalvas em relação à quitação eleitoral diante das alterações jurisprudenciais que aconteceram. Mas em tese eu precisaria ter esse documento, quitação eleitoral, no dia em que apresentei o requerimento de registro de candidatura. Eu precisaria, por exemplo, ter a demonstração da minha alfabetização. Normalmente, se você não tem nenhum documento, digamos assim, válido de escolaridade, você pelo menos tem que declarar de próprio punho que você é alfabetizado. Então, você tem que estar, em tese, alfabetizado no momento em que você requer o registro de candidatura. Não dá para você se alfabetizar em tese durante o pleito, tá? Pelo menos em tese. Dá para você discutir ainda, dá para levantar uma tese, digamos assim, de que esse requisito só precisaria na data do pleito. Mas, assim, em tese as coisas... Porque na justiça eleitoral a gente sempre tem que colocar em tese, e até é engraçado a gente discutir questões com partidos e candidatos quando trabalhamos nas eleições como advogados, porque a gente explica o que é a legislação eleitoral, o que prevê a legislação eleitoral e como é que estão os precedentes do TSE. E às vezes a gente orienta de um jeito e o TSE começa a decidir de forma diferente da nossa orientação porque ele mudou a orientação jurisprudencial. Como a gente já falou de competência e organização, a gente sabe que a justiça eleitoral sempre muda os seus componentes. E quando muda esses componentes, acabam mudando também os entendimentos, tá? Então, eu estou falando sempre em tese porque esse é um assunto extremamente polêmico e que gera muita alteração de jurisprudência, por incrível que possa parecer. Há umas alterações que não dá nem para entender, para ser sincero. Não dá para entender, não dá para justificar. Enfim, não vou fazer maiores críticas à justiça eleitoral, porque eu já fui integrante, mas é estranho, gente. É estranho algumas coisas que acontecem, tá? Enfim, em geral não, funciona muito bem, mas existem algumas coisas que realmente não dá para compreender. Isso na interpretação da legislação eleitoral. Do mesmo modo, em tese, você precisaria preencher o requisito de elegibilidade de não ter nenhuma condenação criminal, por exemplo, por órgão colegiado, no momento que você requer o registro de candidatura, tá? Senão você vai ter o registro indeferido. Eu sei que se você mudar esse status durante o pleito, acaba acontecendo uma mudança também no deferimento ou não do seu registro de candidatura. São uma série de questõezinhas que a gente vai tratar quando estivermos falando de registro de candidatura, tá, gente? Eu estou adiantando aqui porque o assunto, ele digamos assim, complexo e é um assunto que está relacionado a outro, tá bom? Mas, em tese, os requisitos de elegibilidade e as inelegibilidades devem estar preenchidos no momento em que você requer o registro de candidatura, sob pena de indeferimento. Agora, a mudança, você às vezes requer o registro de candidatura sabendo que está inelegível. De fato, você não poderia requerer o registro de candidatura estando inelegível. Mas a gente orienta os candidatos que estejam inelegíveis que requeram o registro de candidatura, né? Que seus partidos requeram esse registro de candidatura, porque ele possui, às vezes, uma expectativa de reverter a inelegibilidade, de conseguir uma outra decisão judicial que reverta a inelegibilidade. E se ele conseguir isso, ele vai ter o seu registro deferido, tá? Ainda que por recurso, em um outro momento processual, mas ele vai ter o seu requerimento deferido. Eu não quero embaralhar a vida de vocês, nem a cabeça, tá? Eu sei que estou acabando falando algumas coisas que podem estar querendo acabar atrapalhando um pouco, complicando. Eu sei, são detalhes que eu estou trazendo para vocês que eu nem deveria estar trazendo agora, mas eu me sinto na obrigação de trazer porque eu sei, tá, que são questões que a gente vai tratar lá na frente e que a gente vai aprofundar lá na frente. Então não se preocupe ainda com essas contradições aparentes na própria legislação. Por enquanto, saiba que, em tese, que é o que eu quero que você saiba por enquanto, em tese, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades, tá? Tudo isso vai ser analisado no momento em que você requer o registro de candidatura. E, em tese, naquele momento, você precisa preencher as condições de elegibilidade e não está inelegível. Algumas questões, contudo, são apreciáveis, não considerando a data do momento que você requereu o registro de candidatura, mas considerando, por exemplo, a data da eleição, que é o caso da filiação partidária de tempo mínimo de 1 ano, ou do domicílio eleitoral também pelo tempo mínimo de 1 ano, que você considera a data da eleição. Ou a questão da idade mínima, que você considera aí a data da posse, tá bom? Só para confirmar isso que a gente falou aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no slide, é o momento de aferição, tal.
A referência é a data do pedido de registro de candidatura. Deixa eu colocar a canetinha aqui, azulzinha, né? Então, a data do pedido de registro de candidatura é a referência para se analisar se você preencheu os requisitos. Tá? Não significa dizer que, eventualmente, alguns requisitos vão ser considerados a depender de outra data, que é o caso, por exemplo, da data das eleições e a data da posse. Mas, em tese, a referência do preenchimento dos requisitos é a data que você requer o registro de candidatura. Beleza, vamos falar agora das inelegibilidades constitucionais. E depois falaremos, é claro, das inelegibilidades infraconstitucionais, que são basicamente aquelas previstas na Lei Complementar 64 de 90, com a alteração feita pela Lei Complementar 135 de 2010, vulgo Lei da Ficha Limpa. Tá? A Lei da Ficha Limpa é uma lei que alterou uma outra lei, tá bom? Então, por mais que a gente fale, Lei da Ficha Limpa, na verdade, a Lei da Ficha Limpa é uma lei que alterou a Lei Geral das Inelegibilidades, tá bom? Então, quando estivermos falando da Lei Complementar 64/90, saiba que esta legislação, que essa lei que regulamenta em caráter geral as inelegibilidades, ela tem a sua redação atual redigida, digamos assim, e alterada e acrescentada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Agora, as inelegibilidades constitucionais, por mais que sejam poucos casos, eu até acho poucos casos, mas geram inúmeras dúvidas na interpretação jurisprudencial. Então, para quem vai fazer concurso, por exemplo, da Banca CESP, tem que saber, evidentemente, quais são os entendimentos a respeito desses dispositivos constitucionais. É claro que tem muita coisa ainda nebulosa, gente. Tem coisa que, como eu falei para vocês agora há pouco, que não dá para entender. O TSE... O STF até que tem uma linha mais coerente, mas o TSE, vez por outra, dá uma escorregada e a gente fica sem entender. Mas como é que ele decidiu desse jeito? Por que diabo ele pensou dessa forma? Mas, enfim, em geral, você vai ter alguns dispositivos que têm uma interpretação mais ou menos pacificada e alguns outros que você, quando vai observar a jurisprudência do TSE, você vai encontrando alguns acórdãos picados, né, um aqui, outro acolá, e, no mais das vezes, um contradizendo o outro. Tá? Então, você tem na jurisprudência do TSE, de alguns dispositivos, algumas controvérsias bem estranhas, na verdade, tá bom? Então, isso acontece, faz parte do processo, às vezes o talento do advogado é determinante para fazer um convencimento à Corte da Justiça Eleitoral maior, que é o caso do Tribunal Superior Eleitoral. É o TSE que traz, normalmente, julgamentos mais polêmicos, por incrível que pareça. Eu vejo mais julgamentos polêmicos no TSE do que nas cortes estaduais, tá? Nos TREs. Os TREs são muito obedientes, normalmente eles seguem a orientação do TSE. O TSE é que acaba, por vezes, modificando a sua própria jurisprudência. Tá? Então, enfim, vamos para frente. Quais são as inelegibilidades constitucionais? Essa aqui é apenas, eu coloquei 3 aí agora, mas não são só essas não, tá? Vamos começar por essas três. Primeiro, os inalistáveis não podem, evidentemente, ser candidatos. Quem são os inalistáveis? Aqueles que não podem fazer alistamento eleitoral. Então, quem é que não pode fazer alistamento eleitoral em geral? Ora, por exemplo, aquele pessoal do artigo 15. Artigo 15 da Constituição Federal. Quais são os casos? Isso aqui são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Tá? Quem está com direito político suspenso ou perdido não pode fazer alistamento eleitoral, não é? Então vejam, aquele cara que está absolutamente incapaz, o cara que era brasileiro e perdeu a nacionalidade brasileira, o cara que tem condenação criminal transitada em julgado, o cara que foi condenado por improbidade administrativa, enfim, esse pessoal não pode requerer alistamento eleitoral. O cara que está conscrito, ou seja, prestando serviço militar obrigatório, também não pode fazer requerimento de alistamento eleitoral. O cara também que é estrangeiro, o estrangeiro não pode requerer alistamento eleitoral. Então, as pessoas que têm algum tipo de vedação para fazer alistamento eleitoral, o cara que não pode se alistar, ele também não pode ser candidato. É lógico isso, né? Se eu não posso ter título de eleitor, eu não vou conseguir, evidentemente, ser candidato. Um requisito básico é ter alistamento eleitoral. Se eu não posso nem possuir,
Se eu não posso nem me candidatar a ser eleitor, evidentemente que eu não posso me candidatar a um cargo público eletivo. Tá? Para mim isso é muito óbvio. Segunda situação, analfabeto. Desculpa, até pareceu agora, eu fiquei meio analfabeto aí falando sobre analfabeto, né? Enfim, desculpe. O fato é, analfabeto. Analfabeto parece uma coisa simples, né? O analfabeto não pode ser candidato, mas não é uma coisa tão simples de se você falar, de você pensar, de você contextualizar num Brasil hoje que se diz amplamente democrático. Eu conheço algumas pessoas analfabetas. Meu avô era uma pessoa analfabeta, um dos meus avós era analfabeto, sabia assinar o nome, mas a pessoa que sabe assinar o nome é analfabeto, né? Ainda que você considerar analfabeto funcional, não é o analfabeto. O analfabeto funcional, em tese, é aquele que até sabe ler alguma coisa, mas não entende, tá? Não entende nada que ele está lendo. É analfabeto também, enfim. O analfabeto também é aquela pessoa que só escreve o nome. Essa pessoa não sabe escrever nem ler, ela está desenhando o nome. Ela é analfabeta, tá? Mas eu conheço muitos analfabetos, conheci, claro, meu avô, e a gente sabe que muitos desses analfabetos são muito melhores e muito mais bem esclarecidos e muitas vezes mais capazes do que pessoas que têm aí doutorado, tá? Porque para você ser político, não necessariamente você precisa ter mestrado, doutorado, ser formado. Não, você tem que gostar da coisa pública, querer fazer o bem maior para a sociedade e estar disposto a redigir entre aspas, porque você não precisa escrever, você pode ditar, tá? Você elaborar, fica melhor dizendo, né? Elaborar leis em favor, se for do legislativo, elaborar leis em favor do próprio povo, representar esse povo, fiscalizar o poder executivo, ou ser até o próprio executivo, né? E executar as políticas públicas que vão interessar a população. Para fazer isso, você não precisa ser alfabetizado, gente. Você precisa ser político, digamos assim, um político bom, você conhecer as pessoas, você entender as necessidades das pessoas. Saber ler e escrever não significa que aquela pessoa é inteligente, capaz. Não, às vezes ele, por algum lapso da vida, ninguém pode às vezes julgar, ele não aprendeu a ler e escrever, tá? Mas não é por isso que ele é uma pessoa menor do que eu, menor do que você, tá bom? Enfim, e a gente sabe que a gente conhece aqui pessoas muito letradas, doutores, pós-doutores e etc., que, eu não sei, deve ter feito doutorado em arte de roubar, né? Então, às vezes, essa pessoa mais simples, mais humilde, essa pessoa mais perto do povo, às vezes essa pessoa pode ter uma capacidade de gestão muito melhor do que outros que têm doutorado, pós-doutorado em gestão pública. Está entendendo? Então, assim, não dá para eu julgar que essa pessoa é incapaz pelo simples fato dela ser analfabeta. Agora, de fato, você tem essa restrição constitucional e ela tem sido aplicada, assim, na justiça eleitoral. Agora, como é que funciona essa questão do analfabeto? Que existem ainda muitas contradições e muitas controvérsias. A primeira contradição e controvérsia é, de fato, esse Estado democrático em que vivemos, em que, em tese, se eu posso admitir o analfabeto para votar, em tese eu deveria admitir também o analfabeto para ser votado. Mas, enfim, superar essa questão, algumas outras são importantíssimas de a gente comentar com vocês. Primeira delas, como é que eu sei que a pessoa é analfabeta no momento do requerimento de registro de candidatura? Certo? Veja, quando você vai ler a lei das eleições, em nenhum momento está lá dito com clareza que precisa apresentar um documento de escolaridade. Não está dito na lei das eleições, mas isso é exigido. Isso é exigido porque eu não tenho como admitir, para analisar a inelegibilidade, analfabetismo, eu não tenho como admitir o seu requerimento se você não me demonstrar que possui ou não a alfabetização, certo? Muita gente, a exemplo do Tiririca, não teve educação formal, né, em escola. Se você não teve educação formal em escola, você não vai ter documento de escolaridade. Mas não é por isso que você vai deixar de ser candidato, assim como o Tiririca foi candidato, eleito deputado federal por 2 vezes agora em São Paulo. Muito bem. Foi o que o Tiririca fez. Apresenta, como se fosse uma carta, né, uma declaração, na verdade, de próprio punho, onde ele diz que é alfabetizado sob as penas da lei. Declaro, eu, fulano de tal, brasileiro, casado, se quiser qualificar, não precisa, mas se quiser qualificar é bom para identificar melhor a pessoa, se for um nome comum, enfim. Eu, fulano de tal, brasileiro, casado, palhaço, artista, sei lá, RG número tal, CPF número tal, título de eleitor número tal, é bom colocar o título de eleitor, declaro que sei ler e escrever sob as penas da lei. Pronto.
ele declarou de próprio punho, o que se exige de ser de próprio punho, né? Não dá para fazer digitado no computador, que alguém poderia fazer para você. Então se exige essa declaração de próprio punho, feita à mão, do cara que em tese não possui educação formal. Esse documento vai ser, em tese, admitido pela Justiça Eleitoral como prova da sua alfabetização. É claro que a Justiça Eleitoral pode ter dúvida se esse documento de fato é legítimo ou não, se foi feito por você ou não. Se de repente alguém pegou sua mãozinha lá e foi desenhando para você junto, né? Enfim, se alguém ensinou você a desenhar a declaração, porque se a pessoa desenhou a declaração, ela não sabe o que está dito ali. Ela está simplesmente desenhando ali algumas letras, né? Enfim, essa pessoa não é alfabetizada. Mas enfim, se a Justiça Eleitoral tem dúvida, ela mesma tem dúvida da legitimidade desse documento, ou se houver alguma impugnação do Ministério Público ou de outro candidato, de outro partido, se tem admitido a realização de teste para verificar se a pessoa é ou não é alfabetizada. Para ser alfabetizado, não precisa dizer que você precisa ler 100% bem, você escrever 100% bem, tá? Todo mundo, todo brasileiro já deve em algum momento da sua vida ter praticado deslizes na norma culta, digamos assim, certo? E perceba que a Constituição Federal, ela estabelece que é inelegível o analfabeto. Entende a Justiça Eleitoral que se a pessoa for semi-analfabeto, ela pode ser candidata. O Tiririca, não tenho dúvida que ele é semi-analfabeto, tá? Pelo que dizem, né? Não olhei o resultado específico do teste do Tiririca, mas pelo que me disseram, a nota dele foi em torno de 40%, 4, uma nota 4 no teste que fez, 3,5 ou 4, mais ou menos isso, tá? Eu não tenho certeza, mas foi mais ou menos isso, 3,5 ou 4 que o Tiririca tirou no ditado que foi feito e no texto que foi pedido para ele ler. Inclusive, eu achei uma sacanagem que mandaram ele ler a Constituição Federal. Salvo engano, mandaram ele ler a Constituição Federal, que é um texto, querendo ou não, por mais que seja a Constituição, é um texto difícil leitura, né? Parece que foi feito o ditado com um texto de Fórmula 1, em que haviam palavras complexas, como Ayrton Senna. Ayrton Senna, escrever Ayrton Senna, minha gente, pra gente é fácil, mas para uma pessoa que, em tese, tem pouca condição de escrever, é difícil. E escrever... Qual era o adversário do Senna? O Alain Prost. Imagina você ditar Alain Prost. Escrever Alain Prost. Pode ser que até você que está me assistindo aí não sabe escrever Alain Prost, é uma palavra francesa, mas aí, enfim, não vou criticar a Justiça Paulista Eleitoral que fez esse teste utilizando aí, pelo que me disseram, eu não vi o teste, me disseram que colocaram aí um texto de Fórmula 1 em que havia palavras como Ayrton Senna e Alain Prost. É difícil, né? Fórmula 1 também, a palavra fórmula também é uma palavra, não é tão fácil assim, mas enfim. O fato é que é possível fazer um teste, tá? É possível fazer um teste. A pessoa não precisa tirar 10 nesse teste, não precisa tirar 10. Só precisa demonstrar à Justiça Eleitoral que tem uma condição mínima de leitura e tem uma condição mínima de compreensão dessa leitura e que a pessoa sabe escrever. Não precisa escrever bem, mas precisa saber se comunicar através da escrita. Então, na verdade, você precisa demonstrar que pode se comunicar através da escrita. Se você demonstrar isso, ainda que não seja 100%, digamos assim, que você não tire 10, se tire 3, 3,5, 4, você já faz preenchido, digamos assim, o requisito de alfabetização para que você possa se tornar candidato. Perceba também, existem alguns julgados antigos que diziam que se a pessoa foi eleita, por exemplo, vereadora, sendo analfabeto, ela poderia se reeleger, tá? Ainda que continuasse com esse analfabetismo. É claro que isso não faz sentido nenhum, tá? Já houve esse entendimento no Brasil. Porque se ele foi eleito analfabeto, não conseguiu exercitar o mandato, ele pode se candidatar à reeleição. Veja, não existe mais a chamada candidatura nata. Não existe candidatura nata, que aquela pessoa que é candidato, obrigatoriamente, se ele quiser, ele poderia ser candidato à reeleição. Não existe mais candidatura nata. Você precisa ser escolhido em convenção e preencher sempre os requisitos de elegibilidade e não está inelegível, certo? Então percebam, se você preenche os requisitos e não está inelegível, você pode se tornar candidato. Se não preenche, naquele momento em que você requer o registro de candidatura, você não pode ser candidato. Então, ainda que seja para o cargo de vereador, você querendo ser candidato à reeleição, ora, se se sabe que aquela pessoa é analfabeta, é possível o indeferimento do seu registro de candidatura, ainda que ele já tenha exercido um cargo público eletivo, tá bom? Então essa é uma polêmica. Outra polêmica do teste a gente falou.
O teste tem que ser feito também sem um caráter, digamos assim, de chacota, não pode ser ridículo. Se entende que a realização do teste em si não é ridículo, não constrange, ele é necessário, mas esse teste não pode ser ridículo, não pode ser discriminador. Não vou pedir para você escrever sobre suas férias, escreva sobre suas férias e tal, coisa sei lá, aluno de alfabetização, nem sei se estão mandando você escrever sobre suas férias na alfabetização, nem sei se estão pedindo mais isso. Mas tem que ser um teste realmente coerente, um teste sério. Não tem admitido-se aí presença de público, pelo menos um público grande no local do teste, para evitar exatamente esse constrangimento. Eu acho até que esse teste pode ser feito só com a presença dos interessados do Ministério Público, que vai fiscalizar. Não vejo a necessidade de público que não tenha interesse direto participar da sessão, para evitar esse constrangimento do candidato, tá? Então ele pode pedir isso daí, que seja, pelo menos essa parte aí seja em segredo de justiça, para evitar um constrangimento. É claro que eu estou colocando a minha posição, você pode divergir disso, não há posição pacífica em relação a esse tema que eu estou tratando agora, de ser privado esse teste. Eu entendo que tem que ser privado para evitar um dano moral àquele candidato, já que é uma situação que pode constrangê-lo. Tá? Então, como o teste não pode constranger, entendo eu que ele poderia e deveria ser feito em caráter privado, só com a presença do juiz, do promotor, dos candidatos que eventualmente estejam impugnando o registro, e do Ministério Público e do partido político, evidentemente, inclusive adversários, tá? Sem problema nenhum. A presença da mídia e tal dentro do teste, eu acho abusivo, tá? Enfim, mas é a minha posição pessoal, tá bom? Então, analfabeto é mais ou menos isso. Se o cara só sabe assinar o nome, esse cara é analfabeto. Não é semi-analfabeto. O cara que assina o nome, ele é analfabeto. Ele não é semi-analfabeto, analfabeto, tá bom? O analfabeto funcional, há uma divergência, né? Porque o analfabeto funcional, ele sabe escrever, ele só não compreende, tá? Então, para mim, o cara que só sabe escrever, sem compreender, ele é analfabeto do mesmo jeito, tá bom? Então, em tese, não deveria haver o registro de sua candidatura, tá bom? É isso, meus amigos. Um grande abraço.